Bom, vamos lá então. Aula passada a gente reviu um pouquinho da anatomia do ouvido. Essa semana a gente vai entrar um pouquinho aqui em semiologia. Provavelmente vocês devem ter visto a parte de semiologia otorrinolaringológica. Aqui a gente vai dar uma revisada e citar alguns exames que a gente faz na semiologia otorrinolaringológica. Beleza? Bom, vamos lá. Primeira coisa pra gente começar é aquela clássica e boa história clínica bem feita, né? Começamos aí com interrogatório, né, também chamado de anamnese, onde a gente vai ali para a parte de pergunta, né, que é a comunicação verbal com o nosso paciente até o exame físico. Lembrando que nessa anamnese vamos ali aportar o maior número de informações possíveis, né, maior número aí de dados referidos pelo paciente, né, sempre conversando com o paciente de maneira direta, um vocabulário fácil para ele entender, e secundariamente aí a gente fazer o nosso exame físico, beleza? O exame físico, por ele ser um exame físico otorrinolaringológico, ainda se preserva a privacidade desse paciente, né? Então, igual eu já vi algumas vezes, o examinador fazendo um exame auricular no corredor do paciente, no corredor do hospital, nesse paciente. Então, se a gente não faz, vai para uma sala reservada, né, um lugar cômodo, com uma boa iluminação, uma boa ventilação, né, de preferência um local bem sem muito barulho, beleza? E toma um bom tempo o exame otorrinolaringológico, porque não é só um aparelho que a gente avalia, né? A gente olha ali ouvido, nariz e garganta, né? Ouvido, nariz e boca, algumas pessoas falam. Bom, para relembrar aqui um pouquinho dos requisitos para uma boa anamnese, sempre conter dados confiáveis, né? Tentar coletar dados confiáveis. Se você vê que o paciente não refere, você coloca lá, você cita na tua folha de evolução, na tua folha de exame clínico lá, o que o paciente te refere e especifica embaixo: os dados referidos pelo paciente merecem relativa fé ou não merecem relativa fé, tá? Por isso, pra gente bater o olho e já ver que é um sinal que o paciente está referindo ali, um sintoma que é característico mesmo, ou o migué, né, do nosso paciente. Bom, sempre não omitir informações, né, na anamnese. Essa anamnese ela tem que ser precisa, objetiva, beleza? E na hora de redigir essas informações no papel, no prontuário clínico, sempre utilizar uma terminologia médica, tá? A não ser que seja lá no motivo de consulta, né? Que é o motivo que o paciente vai te referir. Então, se o paciente vem pro pronto-socorro, vem pro teu consultório com dor de ouvido, você não vai colocar otalgia, você vai referir motivo de consulta, dor de ouvido, né? Depois lá embaixo você especifica, né, que o paciente refere uma otalgia de tantas horas, de evolução, de início tal, beleza? E sempre de ordem, uma boa ordem cronológica. Foi o que a gente falou. Otalgia de início súbito, aproximadamente tantas horas de evolução, ou tantos dias de evolução, né? Ela é intermitente, tendo a aparecer à noite, ou à tarde, ou dói o dia inteiro, beleza? Sinais e sintomas, né, acompanhantes, né? Se o paciente refere que sai pus do ouvido, eu reparo que a hora que dói o ouvido fica muito quente, né? Sai uma secreção de cortal, de grande quantidade. Tá, sempre referir esses sintomas acompanhantes aí de uma forma bem precisa. E as condições e a atitude médica tem que ser uma boa apresentação pessoal,
né? Uma linguagem adequada com o teu paciente, igual eu falei para vocês, não usar terminologia clínica com o nosso paciente, beleza? Fazer o paciente sentir confiança, saber escutar o paciente, nunca completar frases que o paciente está falando. O paciente está falando, a gente tem mania às vezes de atropelar e completar, tá? Isso é um mal que a gente tem às vezes por um excesso de paciente, por um excesso de serviço, beleza? Sempre passar respeito para o paciente e explicar o que você vai fazer. Ainda mais quando vai mexer em ouvido, vai mexer em nariz, vai mexer em garganta, são áreas sensíveis, né? Então você refere ao paciente o que você vai fazer, beleza? Sempre explicar qualquer procedimento otorrinolaringológico, beleza? Passar para o paciente também os possíveis resultados e as possíveis complicações, desde a enfermidade até o procedimento que você vai seguir ali, que você vai executar nesse paciente, beleza? A informação recopilada se inicia desde o momento que o médico dá a mão para o paciente, né? E se faz sempre de duas maneiras. Primeiro, é a maneira direta, né? Que é aquela informação que o paciente fala diretamente para você. O que acontece? Doutor, um exemplo, eu tava coçando meu ouvido com um lápis. E aí eu desequilibrei, esbarrei na parede, o lápis entrou para dentro. Essa é uma informação que ela é passada para você de forma direta. E de forma indireta, né? Que geralmente ela é passada pelo acompanhante do paciente. Geralmente essa informação ela é repassada pelo acompanhante quando o paciente não consegue exercer suas faculdades mentais, ou quando esse paciente ele tem uma incapacidade de comunicação, beleza? Esse paciente é surdo-mudo, esse paciente ele tem uma afasia, né? Então ele tem uma dificuldade de comunicação, beleza? E tem o caso também que o paciente está morrendo de dor e não consegue nem se comunicar com o médico, com o avaliador. Então são essas situações aí em que esse relato vai ser indireto para você. Quais são as partes da história clínica com respeito a interrogatório, né? Então vamos lá. Primeira coisa, identificar o paciente, aquela identificação padrão, o motivo de consulta, tá? Os antecedentes da enfermidade atual. O antecedente da enfermidade atual é tudo que corresponde àquele quadro que o paciente chegou ali naquela hora, né? Enfermidade, o exemplo da dor de ouvido, da otalgia, com tanto tempo de evolução, de aparecimento brusco, enfim. Os antecedentes patológicos do paciente, aquele clássico, se é diabético, hipertenso, se tem alguma outra patologia de base, lúpus. Os antecedentes patológicos, que já entra ali pai, mãe do paciente, meu pai morreu disso, minha mãe morreu de tal outra coisa. E os hábitos viciosos, que tem algumas patologias aí que contam bastante, aí, que a gente vai ver mais pra frente, que é principalmente o tabaco e o álcool, tá? Identificação do paciente, padrão, como vocês já viram em semiologia mesmo. O motivo de consulta, que é mais importante a gente ressaltar, foi o que a gente falou, sempre referir o que o paciente refere, da maneira que ele refere, né? E aqui já vamos passar pro exame físico em si, beleza? Bom, aqui a gente faz aquela clássica exploração global, né? Sempre visando aí avaliar a estrutura anatômica, né? Até a questão morfofisiológica do nosso paciente, beleza? Um bom exame físico facilita muito o seu diagnóstico, tá? Um bom exame físico facilita muito o seu diagnóstico. O que é o maior erro do médico hoje?
é ele tirar como fechamento diagnóstico, como critério para fechar diagnóstico, o exame, tá? Mas lembra lá que o exame ele chama exame complementar. Então ele é algo para complementar o seu diagnóstico, para te ajudar a fechar o diagnóstico. Não ele tem que ser o critério para fechar seu diagnóstico. O seu critério sempre vai ser a clínica, né? A clínica ela é soberana. Então, um bom exame físico facilita bastante o teu diagnóstico e o teu tratamento. Bom, nectoscopia, né? É o que a gente está vendo ali por fora do nosso paciente, desde o ouvido, né? Olfato. Então, essas situações podem acarretar outros sinais que o paciente vai apresentar, beleza? Na ectoscopia também a gente observa o estado de nutrição do paciente, né? Se o paciente está acima do peso, está abaixo do peso, né? Hábito constitucional, a raça do paciente, a cor do nosso paciente. Então, tudo isso aí entra ainda no padrão ectoscópico e você vai ver como que esse paciente vai chegar no teu consultório, na tua sala vermelha, aí na tua admissão, né? A própria posição que o paciente chega. Então tem aquele paciente que pode chegar caminhando, pode chegar em cadeira de roda, pode chegar acamado. Aquele paciente que chega caminhando, mas numa posição atálgica, é aquela posição que o paciente adota que não dói tanto. Então você já olha e você já presume, aqui está acontecendo tal problema, só pelo jeito do paciente caminhar, né? Então você já tira várias conclusões pela marcha do paciente, só pelo tipo dele caminhar, beleza? E dentro da ectoscopia, falamos da marcha, né? Aqui cita algumas marchas, a marcha hemiplégica, a marcha parkinsoniana, a marcha táxica, né? E também o estudo da posição, observação da posição do paciente. Ali principalmente a gente descarta episódios meníngicos, né? O paciente lá em gatilho de fuzil, posição de gatilho de fuzil, episódio de meningite. Também a face que o paciente nos proporciona, beleza? Temos lá como critério a serem avaliados, primeira coisa, a simetria da face, né? Uma face simétrica, uma face assimétrica, cicatrizes expressivas, a coloração do rosto do paciente. E aqui tem alguns tipos de face, né? Já não vamos citar agora porque não vem ao caso. Bom, a parte da exploração física do ouvido é basicamente uma de qualquer aparelho: inspeção, palpação e otoscopia. Aqui não vai entrar a parte de percussão, né? O que muda é isso daí, beleza? Mas começa do mesmo jeito: palpação, inspeção, palpação e a otoscopia, ok? Numa exploração normal de abdômen, de tórax, a gente vem aqui: inspeção, palpação, percussão, né? E a auscultação. Só não vai entrar auscultação e percussão, tá? Entra a otoscopia no lugar desses dois. Dando uma revisada aqui no pavilhão auricular, né? Essa parte de fora, a orelha, né? Em si nós temos aí essas cavidades, né? Que recebem aí alguns nomes, né? E são divididas aí. Aqui em cima a gente tem aqui rama superior do antihélix, a fossa triangular, né? Que é aqui por cima aqui. A rama inferior do antihélix, a própria concha do pavilhão auricular, beleza? Aqui embaixo temos o antitrago, o antihélix, o hélix, sim, que é essa borda, que é essa volta, beleza? E o orifício auditivo externo, tranquilo? E aqui essa protuberosidadezinha aqui no meio é o trago, tá? Embaixo aqui a fossa intertráquica. A fossa intertráquica ou escotadura também pode ser chamada. E embaixo aqui o lóbulo, né? Que é onde vai o brinquinho lá. Bom,
Inspeção e palpação, você vai palpar mesmo toda essa região cartilaginosa, em busca aí de pólipos, de deformidades, de inflamações, beleza? Sempre observando aí com bastante cautela, tá? Onde aqui, ó, aqui nessa segunda imagem a gente observa uma inflamação localizada, né? Essa terceira imagem aqui, ó, é a clássica orelha do lutador de jiu-jitsu, né? Orelha de jiu-jiteiro. É um sinal de otohematoma, onde tem aquela ruptura de vaso ali por dentro da orelha mesmo, e há aquele extravasamento de sangue subcutâneo aí, beleza? E a constatação de demais lesões, beleza? Lesões, reações alérgicas, pólipos. Então você consegue observar tudo isso daí na parte da inspeção. A otoscopia, né, a gente faz com o otoscópio, todo mundo conhece o otoscópio. Nós temos aí vários tamanhos de espéculo, né? Essa pontinha de plástico que vai lá dentro do ouvido chama espéculo, né? Então você escolhe o espéculo de acordo com o tamanho do ouvido do teu paciente, vai de paciente para paciente. E como que se realiza uma boa otoscopia? Bom, a otoscopia, a gente observa aqui o seguinte: quando o teu paciente está de frente, né? Você se posiciona de lado para ele, beleza? Você sempre se posiciona de lado para o paciente. A mão, observa que esse menininho aqui, ó, o lado que está para o rosto, tá? O lado que está para o rosto, você vai segurar o teu otoscópio. E a mão que está pro lado da nuca do paciente, você vai pegar um pouquinho por cima ali, tá? E vai puxar um pouquinho para trás e para cima. Para quê? Porque o pavilhão, o conduto auditivo, ele é sentido um pouco póstero anteriorizado, assim, tá? Então você fazendo isso aí, dando essa puxadinha na orelha, você consegue fazer que ele fica retinho, então você tem uma melhor visualização do tímpano ali com o otoscópio, beleza? E aí você consegue visualizar o tímpano. Como que tem que ser o tímpano? O tímpano tem que ter esse aspecto brilhoso, né? Esse aspecto meio úmido, brilhoso aí. E ele é dividido em quadrantes, beleza? Vamos lá. Só que esse quadrante aí é o seguinte: ele é dividido em póstero superior e póstero inferior, tá? E antero superior e antero inferior. Vamos lá. Você observando aqui, você observa ali, ó, o processo lateral, tá? E vai estar bem marcado lá quando você fizer a otoscopia. E você vai observar o triângulo luminoso, tá? Tem que estar bem brilhosinho. Quando esse triângulo luminoso, ele tá fosco, ele tá meio apagado, isso é sinal de alguma patologia, tá acontecendo alguma coisa ali, beleza? Vamos lá então ver algumas posições aqui, características aqui. A posição normal, você observa que ele é um pouquinho abaulado, tá? Abauladinho para fora. Você pode encontrar tímpano retraído e tímpano abombado, que aqui é tímpano um pouquinho mais mais dilatado um pouquinho, tá? E ele tem que estar translúcido, brilhosinho assim, ó. Ele não pode estar opaco, igual tá nessa outra foto aqui que ele tá bem esbranquiçado, beleza? A cor natural dele, a cor padrão que ele tem que estar, é essa cor aqui, ó, cinza perla, beleza? Sinais que a gente pode ter aqui de possíveis inflamações lá de ouvido interno, lá tem sinal de secreção lá dentro da caixa timpânica. É quando você tem essas outras colorações, âmbar, né? Tá meio azulado, ou ele tá esbranquiçado, beleza? Tá bem avermelhado, então
a cor normal dele é transparente. Tranquilo? Vamos lá falar então da exploração física do nariz. Exploração física do nariz, você inspeciona se ele tem uma forma normal, se não tem nenhuma desviação de septo, ali visível, alguma coisa. A palpação, né? Você palpa a integridade dessa cartilagem, dessa integridade óssea bem aqui em cima. E a rinoscopia anterior. O que é a rinoscopia anterior? É um espéculo também que você posiciona dentro da narina e abre ele, para ele dilatar a narina, para você conseguir observar, né? Nós temos aí essa lente de reflexo, né? Ou um fotóforo elétrico, né? Um fotóforo, que é aquela luzinha que você coloca na testa lá para observar, beleza? E como que eu observo? Você observa essa especuloscopia da narina. Você tem que observar concha nasal média, meato nasal médio, tá? Tudo questão de anatomia lá atrás, ó. Tabique, né? Que é o septo que divide ali as narinas. E aí você tem, ó, a via aérea que vai lá para nasofaringe, que é aquela abertura, aquela fenda, né? Tem a concha nasal inferior também e o meato nasal inferior, beleza? E logo aqui embaixo aqui é aquele selo da cavidade nasal, tá? Onde termina aqui. Isso aqui é sinal de uma rinoscopia normal, beleza? Você consegue ver bem o meato nasal, o meato nasal médio, o inferior, bem definidinhos, né? Você consegue observar. E numa rinoscopia alterada, você já vai observar um exemplo aqui de um pólipo bem tampado, né? Vai ficar completamente fechado, tá? Então você consegue observar esse canal, que é o canal que vai para nasofaringe, né? Bem estreitado, beleza? Então essa é uma rinoscopia normal. Vamos aqui, ó. Temos aqui uma desviação septal. Você vê o septo, né? Tá bem desviado, o tabique, esse tabique tá bem desviado aqui para a esquerda, beleza? Aqui embaixo você já observa um tipo de inflamação. Já tem um acúmulo de uma coleção de pus, parece aqui, beleza? Outro aqui que a gente observa na rinoscopia anterior é uma polipose, né? Uma formação de múltiplos pólipos dentro da narina do nosso paciente, beleza? E falando aqui também da laringe, né? Por fala, ouvido, nariz e boca, né? Nós fazemos a laringoscopia indireta. Existem duas laringoscopias, tá? A indireta e a direta. A laringoscopia direta, grava bem aqui, ó. A laringoscopia direta é aquela laringoscopia que a gente faz com o laringoscópio, tá? Esse caso do laringoscópio, você já tem que fazer com o paciente baixa uma sedação, baixa uma anestesia laringe, uma anestesia de orofaringe, tá? Para você conseguir fazer ela, beleza? Pelo contrário, você faz essa laringoscopia indireta. O que é isso? Você tá lá com o seu fotóforo, né? Luzinha ligada, e vai observar a laringe do seu paciente. Você tem alguns jogos de espelhos ali para te facilitar, beleza? Você abre a boca do paciente e tenta observar como tá ali região epiglótica, né? Você consegue observar um pouco de corda vocal também, as bandas ventriculares. Em alguns casos você consegue até observar a parte anterior da traqueia, beleza? Isso não é uma regra, mas em alguns pacientes você consegue fazer essa observação. Aqui a gente observa aqui um pólipo atrás da corda vocal, ó, né?
Ele tem um pólipozinho atrás da corda vocal. E aqui a gente observa os nódulos, né? Na própria corda em si, nódulozinho também chamado de calo vocal. Tá? Isso tudo você observa na laringoscopia indireta. Tranquilo? Aqui a gente observa também, ó, demais formação já de pólipos aqui, né? Aqui já é um acúmulo de uma secreção esbranquiçada já, pode ser que já tenha um processo inflamatório, processo infeccioso ali também.